Então, ontem, no começo da manhã, a gente tinha um posicionamento, ele havia relatado lá os fatos, como teria sido o homicídio, e o mais importante para a Polícia Civil naquele momento era a localização do corpo. Como ele estava colaborando, então a gente conseguiu lograr êxito em localizar o corpo da Raíssa, e aí o corpo da Raíssa foi encaminhado para o IML, e aí em conversa, ainda é tudo informal, tá? O laudo não está pronto, em conversa com o legista praticamente descartou a informação que ele prestou de que ele teria matado ela através de estrangulamento com aquele objeto lá conhecido como enforca-gato. O que isso demonstra? Que existia ali, então, não uma situação de ímpeto, foi num impulso, né? Pelo que se constata ali pelas lesões, principalmente no pescoço e clavícula da vítima, que houve possivelmente uma situação de esganadura, ele esgana ela com as mãos, talvez até tenha prensado o corpo dela ali, e aí depois passa uma sacola também asfixiando a vítima. E a sacola foi vista quando a gente consegue o corpo, a gente consegue apurar isso também. Então, os argumentos, né, as declarações prestadas por ele estão sendo quebradas, a gente verifica ali que há uma mentira, e essa parte do privilégio buscado por ele, da violenta emoção ali, a gente acredita que não houve, e além disso, a questão da ocultação do cadáver também ficou praticamente demonstrado que houve já uma preparação para essa ocultação do cadáver. Então, ele tinha em mente desde o início matar a Raíssa e ocultar esse cadáver. Por quê? Os materiais, ele na delegacia tinha dito que ele tinha muitas ferramentas ali, eram ferramentas do trabalho dele que tinha em casa, que ele usou para esconder, principalmente embalar o corpo da Raíssa para escondê-lo posteriormente. Mas o que aconteceu? Quando a gente foi até a casa dele, não tinha nenhum desses materiais. Então, não tinha ferramenta, não tinha absolutamente nada. Então, isso também quebra a versão do acusado de que tudo ali aconteceu por um acaso, sabe? Então a gente vê que é uma premeditação, e o argumento por ele trazido ali que ela não quis ter algo de cunho afetivo com ele, não quis, né, se relacionar amorosamente com ele, a gente acredita então que foi um motivo que ele, por questão de gênero, por ela ser mulher, né, acredita que tem que se submeter às vontades dele, e por isso a Polícia Civil agora passa a trabalhar com feminicídio, cuja pena é de 20 a 40 anos, né, um homicídio bem qualificado, mais do que só asfixia. Mas então essas são as novidades. Com o encontro do cadáver, a gente conseguiu muitas informações, com as diligências feitas que foram até o final da noite, a gente conseguiu ali apurar muita coisa, e com certeza não ficará, nesse caso, o autor desse crime não ficará impune. Qual foi a participação efetiva do filho, delegado? Por enquanto, a gente tem a participação dele na ocultação de cadáver. Ainda serão feitas muitas diligências, tá? Com relação à localização, onde que ele estava no momento, como que foi a questão do empréstimo do carro, se realmente ele só foi até o local onde foi desovado o corpo. Então, ainda é cedo para a gente acusar ele por outro crime que não seja ocultação. A princípio, a gente trabalha com isso, mas não está descartada a questão dele ter participado também do homicídio. Mas isso vai ser provado no decorrer das investigações do homicídio. Doutor, não, pode ir lá. Não, pode. Eu achei que eu ia falar outra coisa. Não, tranquilo. Foi um crime premeditado. A gente até vê pela lona lá no momento que vocês conseguiram localizar o corpo, parecia ser uma lona nova. Isso também é uma evidência. Há suspeita de abuso, doutora, também. Além disso, de você comentar sobre o crime ter sido premeditado de fato. A lona ali também demonstra que é uma lona muito nova,
né? Então, isso demonstra, como eu disse, que é uma premeditação não só desde o convite dele para a Raíssa, supostamente atrair a vítima até ele, com a suposta proposta de emprego, que ele conta que foi mentira, essa lona nova, a fita específica que consegue ali enrolar a lona, o cadáver, outro tipo de plástico preto ali também grosso, já coisas que são muito específicas de uma situação que era para ocultar esse corpo da Raíssa. Outra coisa com relação ao abuso sexual, foram solicitados os exames ao médico legista, ele colheu ali o material, a gente ainda está na pendência do resultado desses exames. Entretanto, pela análise visual, não há lesões aparentes ali que são observadas em situações de estupro. Inclusive, chama atenção ali que a Raíssa era virgem, então, mostrando ali que a família realmente ela tinha, né, um comportamento que é o que a família tinha repassado, e também rebate a suposta lá tese de que ela poderia ser até fazer programas ou então trabalhar vendendo o corpo, sabe? Agora, doutora, a gente vê que o suspeito, o Marcelo, ele é uma pessoa bem grande e a Raíssa, pelo relato da família, pequena. Não tem nenhum sinal de luta corporal, ou seja, ela não teve nem chance de reação, provavelmente. Outra coisa que aí a gente também vai depender agora do laudo toxicológico, e o legista também chamou atenção e falando comigo, ele fala, olha, eu acredito que ela pode ter sido de alguma forma drogada, dopada. Por quê? Porque não há nenhuma evidência de luta, de defesa no corpo dessa vítima. Então, dá a impressão de que ela não tinha, ela pode ter sido dopada para quando foi morta, para então ser morta. Então, tudo isso ainda depende dos laudos e isso vai ser tudo apurado no decorrer ali do inquérito do homicídio. Essa questão de ela ter sido dopada. Antes disso, teve um encontro, um almoço entre eles, talvez já começasse por aí, então, essa situação? Então, foi colhido o material gástrico dela, né, exatamente para fazer análise do que ela ingeriu, para verificar se houve ou não algum tipo de ingestão de entorpecente ou de alguma medicação que fizesse a Raíssa aí ter praticamente não conseguido esboçar reação diante do ataque do autor.